Ontem a gente até ouviu a declaração do Flávio Dino em apoio a Gilmar Mendes. Ontem Gilmar Mendes voltou a se defender, achei curioso, ele defendeu a ele mesmo, né, sobre a medida tomada. A gente sabe que essa medida dele é liminar, vai passar pelos outros senadores, mas pelo que a gente entende, isso vai passar, né, não vai ter dificuldades. Agora chamou a atenção, ontem o Gilmar Mendes concedeu uma entrevista, na verdade uma entrevista que foi gravada antes da decisão dele para a Rede TV, para Beatriz Bula. E nessa entrevista, é curioso que o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele diz que não acredita que nenhum ministro vai sofrer impeachment. E chama atenção justamente essa contradição. Vamos assistir. Sabe que eu nem acredito que, se vier uma maioria nesse sentido, que de fato vá ocorrer impeachment de algum ministro do Supremo. Estamos talvez mais no contexto, um pouco de uma irritação, um julgamento que se realizou recentemente e que talvez revele uma carga de frustração para essa força política, mas a tradição do Congresso Nacional é de muito respeito, de muita atenção, de muito comedimento em relação ao Supremo Tribunal Federal. Se não vai acontecer, por que então, hein, Josias, a medida de blindagem que você classificou Ele não assim? faz o menor nexo, né? Essa medida não faz o menor nexo. Primeiro porque, como dissemos há pouco, já derrubaram o presidente da República com base nessa legislação que regulamenta os pedidos de impeachment. 2, Collor e Dilma. E ninguém jamais derrubou ministro do Supremo. Houve, durante os 4 anos da presidência de Bolsonaro, um investimento político do então presidente da República na conversão do Supremo Tribunal Federal em inimigo público número 1. Chamou o Alexandre de Moraes de canalha na Avenida Paulista. Há hoje um desgaste evidente. Há uma pesquisa Datafolha feita recentemente que mostra que a maioria do eleitorado brasileiro, mais de 50%, não tem orgulho do Supremo, ao contrário, se envergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então há um evidente desgaste de imagem. Ocorre que o Supremo era atacado até anteontem por conta dos seus acertos. O Supremo resistiu, ajudou a manter de pé a democracia brasileira, acaba de enviar para a cadeia todo o alto comando do golpe, incluindo o Bolsonaro, generais, um almirante. Isso não é pouca coisa. E por conta disso, o Supremo vinha sendo atacado. Agora, o Supremo fornece erros que permitem às pessoas atacarem pelos erros e não pelos acertos. Isso não tinha a menor necessidade. E o próprio Gilmar reconhece. Aliás, já havia reconhecido quando ele disse que tomou a decisão de forma liminar porque há um excesso de pedidos de impeachment. Sim, há, mas todos estão na gaveta. Nenhum deles foi aceito. Não havia um pedido de um processo de impeachment em andamento que justificasse a reformulação da lei para evitar injustiça, um pedido de afastamento aprovado no Senado por maioria simples. Não tinha nada disso. O próprio Davi Alcolumbre, há um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes que tem maioria de assinaturas que forçariam, em tese, o presidente do Senado a levar o pedido para o plenário, para deliberação. Mas o Davi Alcolumbre falou, não há força no universo que me leve a pautar esse pedido de impeachment. Então não havia risco nenhum. E o próprio Gilmar reconhece que mesmo no futuro, o que não justificaria liminar, porque risco futuro, como nos explicou aqui ontem o doutor Walter Maerovitch, Fabiola, para que um ministro do Supremo emita uma decisão liminar para derrubar uma lei do Congresso ou trechos dessa lei, é preciso que exista o que os advogados chamam de fumaça do bom direito. Tem que ter ali um risco de incêndio iminente. E não há. E agora o próprio Gilmar Mendes reconhece, ainda que a composição do Senado seja alterada e que venha uma maioria conservadora ainda mais pujante do que a atual, ainda assim, eu não creio que vão afastar ministro do Supremo. Por que ele diz isso, Fabiola? Há uma dose de ironia, porque hoje tem 80 inquéritos no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares que roubam verbas de emendas parlamentares.
Então, há um jogo que é jogado com muita sutileza, porque os parlamentares não têm o interesse de se indispor com o Supremo, porque estão eles também com a corda no pescoço. Então, esse jogo é que alimenta a velha equação dos pesos e contrapesos, em que um poder vigia o outro, e isso não pode ser subvertido com uma decisão liminar que torne os ministros do Supremo seres acima de qualquer suspeita, impassíveis de pedidos de impeachment, invulneráveis. Isso não faz nexo, né? E a entrevista do ministro Gilmar, Fabíola, mostra que a decisão liminar dele não faz o menor sentido, embora seja evidente que a lei que regulamenta o impeachment precisa ser modernizada e há proposta no Congresso para isso, basta analisar e aprovar essa proposta.